Fala pessoal, beleza? Boa noite, Luciano aqui. Vamos com mais um recap, tá? Dia 17 do 1, mini índice, contexto e movimentação do preço, beleza? No dia de hoje, pessoal, a gente finalmente teve aqui, né, aquilo que a gente vem conversando, né, que seria o gap de média. Gap de média, né, é aquela possibilidade, né, para os atrasados que não conseguiram, né, entrar nessa movimentação de alta. Essa movimentação ela está acima ainda do 38,2, tá? Se você pegar toda essa perna aqui, está no terço, né, superior ainda bem alto. Então ainda é um cenário bem mais comprador do que vendedor, tá? Aqui a gente tinha falado, né, da possibilidade de wedge e a gente conversou que pós-tendência, né, quando a gente tem as duas primeiras barras abaixo da média móvel de 20, a gente tem um gap de média. Então agora temos um gap de média, tá? Então aqui no gráfico diário a gente tem um gap de média. O preço, normalmente com essa localização, né, entre a 20 e a 50, ele está até abaixo da 50, normalmente ele gera, né, lateralidade. Isso é comum, né, em várias movimentações do preço, tá? Claro que não existe o sempre, mas é uma movimentação comum. É, E aí a gente vai precisar, né, de algum tipo de cenário, né, para a gente poder estar pensando em compra. Se o mercado não der nenhuma estrutura de alta, né, não vai ter como o mercado subir. Isso a gente falando de tempos menores, tá? Mas a gente sabe que agora a gente tem um setup de compra de pullback dos atrasados, tá? Então, no gráfico diário a gente tem, né, um setup de compra, que seria um gap de média. A gente sabe que a próxima renovação de máxima também será uma H3, né? A gente havia conversado que aqui foi uma H1, aqui uma H2 e a próxima, né, renovação de máxima, né, será uma H3. Falando aqui sobre os 60 minutos, pessoal, aqui no M60 a gente teve, né, essa falha, tá, de wedge, certo? E a falha de wedge ela tem premissa de duas pernas de baixo. Essa, esse rompimento aqui, né, ele acabou já dando o primeiro alvo, tá, desse pivô aqui, que era o que estava faltando, né, no dia anterior. Então aqui já com a abertura da barra em si, né, ele já abriu em cima dessa movimentação. E aí falta o segundo alvo, né, que está ali aproximadamente em 128,863, tá? E aí seria a ideia, né, de que a falha de wedge levaria pelo menos a duas pernas. O mercado pode sim chegar nessa região. Aqui no M60 também tem um gap aberto, tá? Assim como aquela movimentação lá do diário, né, que a gente trouxe aqui, aqui foi o melhor preço, né, dos comprados, aqui pode ainda encontrar compradores também. Então aqui também pode ser uma região de suporte. Ainda dentro daquele estudo, né, que a gente fez sobre o Wyckoff, a gente tem, né, aquela ideia de que se ele vier e flipar essa região, seria subir menos para descer mais, tá? Então a gente tem que ir trabalhando, né, as possibilidades de contexto, principalmente se ele conseguir, né, renovar essas estruturas de lateralidade e pausa que ficaram aqui, aquele pensamento entre suporte e resistência. Se ele vier abaixo, né, ele pode muito bem subir menos para descer mais, tá? Principalmente se ele flipar a região. Então a região de gap aberto ali. No M60 também, né? Ele chegou já a essa região de gap aberto. Tá tirando um pouco o zoom aqui, ó. A gente consegue observar esse gap aberto aqui, tá? Esse momento aqui foi quando teve notícia. E aí o mercado fez, né, toda essa movimentação aqui extrema de alta, tá? Aqui, né, no M60, o preço andou de lado. Quando o preço anda de lado, as médias se aproximam do preço e elas acabam fazendo ali um, uma resistência para essa movimentação do preço, né? Já que quando o preço está nesse cenário aqui, a gente tem que as médias atuam como resistência, certo? Então, se o preço tenta romper as médias, ele tem as médias como resistência, quando as médias estão alinhadas, né, abertas e direcionais. Aqui é nesse cenário que a gente encontra a ideia de setups, né, na média. Agora a gente está aqui, ó, nos 60 minutos a 19 barras. Então, quando a gente tiver 20 barras, a gente vai chamar isso daqui de tendência. E em tendência, se ele toca a média móvel de 20, ele volta à média móvel de 20, ele pode fazer um M2B. Com 24 barras, ele pode fazer um 2HM, tá? Um M2S, desculpa, né? Um setup de venda, M2B é o setup de compra, tá? Então, aqui a gente tem o gap aberto, né, que é uma região, né, que muitas vezes o preço é atraído até ela. A gente tem uma falha de wedge, a gente tem uma perna 1 e a gente pode ter uma perna 2. Então, o mercado tem essa possibilidade de alvo aqui, tá? De toda essa lateralidade, seria 100% da lateralidade projetada. E também, né, o fechamento do gap, tá? Ele pode vir a essas regiões aqui, né, realizar uma boa movimentação do preço ainda no cenário vendedor. Tá mais fácil descer do que subir, tá? No M60. Então, a gente usa a relação preço-média sempre para tentar entender o que está mais fácil. A gente sabe que tem um setup lá no gráfico diário de compra, mas a gente não tem boas razões, né, no tempo gráfico menor para estar comprando, certo? Aí a gente vem aqui para o M15, né? O outro tempo gráfico aqui que a gente sempre está analisando. Então aqui no M15, pessoal, a gente abre com gap de baixa, ele abre bastante afastado das médias. Ó, imaginem quando o preço estava bem aqui, ó, a 600 pontos abaixo. Olha, ele estava aqui a 1.300 pontos da 9, a 1.300, a 1.100 pontos da 9, 1.300 pontos da M20, enquanto o mercado, né, se encontrava aqui embaixo.
Então ele estava bem afastado das médias. E aqui, né, ele acabou dando todos os alvos já dessa movimentação aqui, desse último pivô rompido. Ele acabou já chegando na barra 1 do dia, né, aqui no terceiro alvo, né? Terceiros alvos, muitas vezes o mercado lateraliza ou mesmo reverte, tá? E intraday, né, aqui acho que fica mais fácil da gente conversar lá nos 5 minutos, mas ainda aqui, né, um apontamento aqui dos 5 minutos, a gente teve bastantes barras sobrepostas, né? Barra sobreposta é a ideia de que quando a gente tem uma barra sobreposta, a gente pode ter mais barras, né, trabalhando nesse sentido, tá? Então é interessante, né, ficar atento a isso. Aqui a gente havia apontado, né, no dia anterior que se o mercado não conseguisse nem mesmo fazer um gap de média, né, no 15 minutos, ele não teria a possibilidade de ter uma movimentação de alta. Hoje ele abre com gap de baixa, ele até monta uma estrutura de alta intraday, mas não de alta com o dia anterior. Eu tenho uma mínima, tenho uma máxima. Então se eu estou dentro desse range onde acabou de renovar a mínima, eu estou numa estrutura de baixa. E eu estou abaixo das médias. Se eu estou abaixo das médias, é mais fácil o mercado vir a níveis mais baixos, já que as médias, né, como a gente acabou de apontar, atuam como resistência. Ele faz um retorno de duas pernas aqui, a média móvel de 20, isso aqui é um M2S, e aí ele acaba, né, fazendo uma pequena correção. Interessante, né, observar os níveis de FIBO hoje foram bem interessantes, né, que o 61.8, né, uma trava exata, né, dessa perna aqui quando o mercado estava aqui era o 61.8, aqui depois o 61.8, tá? Atuando aqui como suporte ao preço. E depois, quando o preço trabalha nessa lateralidade abaixo dos 50%, quando ele volta a subir, 61.8, né, vai estar aqui em cima, tá? De toda essa movimentação aqui, a gente sabe que aqui seria o 61.8. E aí essa trava também bem exatamente, né, nessa região, tá? Regiões de POC, né, gerando lateralidade, é interessante também a gente apontar isso. Então aqui, né, apesar de não ter desenvolvido bem, né, e não desenvolvido nem bem nem rápido, né, só porque levou mais hora de lateralidade aqui, para o mercado dar continuidade na movimentação do preço, era mais fácil, né, trabalhando a princípio na ponta vendedora do que na ponta compradora por conta da estrutura com o dia anterior. Nos 5 minutos, ele até fez um micro canal aqui, né, a gente até conversou sobre isso na parte da manhã com os assinantes. Ele fez um bom microcanal, né? E a ideia de que microcanal tem uma sequência de um ciclo, né? Que o Brooks traz, que microcanais migram para canais estreitos de alta. Então, esse bom microcanal, boa barra de tendência, boa barra de tendência, boa barra de tendência, boa barra de tendência, todas elas rompendo, né, o fechamento da máxima da barra anterior, né, com o seu fechamento. E aí até 3 barras, né, de 1 a 3 barras de correção, eu tenho ainda o ciclo de um canal estreito de alta. Se eu tivesse uma quarta barra aqui, né, aí sim, né, esse ciclo de alta aqui teria sido encerrado e ele migraria para um ciclo de canal de microcanal de baixo. Mas não foi o que aconteceu, ele manteve a característica do ciclo de canal estreito de alta. E aí ele gerou ainda, né, um movimento de alta. Ele confirmou, né, pessoal, esse rompimento aqui na parte da manhã para a gente, né, quando ele deixa gap aberto, tá? Eu tenho a mínima desta barra e eu tenho, né, este pivô aqui, certo? Então, quando ele confirma, né, com algumas barras, com gap, né, aberto aqui acima desse topo, quando ele volta, né, e faz pullback, ele ainda fica com a premissa desse alvo, visto que a mínima dessa movimentação está aqui. Esse alvo ele perde completamente a validade quando, né, ele vier abaixo dessa mínima. Esse alvo não faz mais nenhum sentido. O mercado volta até o fechamento do gap, né? Movimentos contra a tendência, né? Normalmente ele volta para fechar esses gaps. Esse movimento é contra a tendência porque a gente está falando que ele está contra as médias, né? Então é mais difícil o mercado desenvolver uma sequência de movimento de alta nesse cenário aqui, tá? E aí ele faz até 3 barras, corrige, faz uma pequena correção e vem, né, dar esse primeiro alvo, somente o primeiro alvo e fechou o gap, tá, do dia, certo? Então ele faz o fechamento do gap. Aqui a gente havia apontado, né, que entre a MM50 e a MM20, normalmente o mercado lateraliza. E aí ele fez essa lateralidade. Outra característica de lateralidade, né, bem comum é quando as médias ficam juntas, né, médias ficam planas, elas ficam retas. Quando as médias ficam nesse cenário aqui, normalmente a gente tem, né, barras sobrepostas. E barras sobrepostas, né, é outro indício grande de lateralidade, tá? Então, aqui a gente teve muita barra sobreposta, teve muita movimentação lateral. O EDS, né, em lateralidades funcionam muito bem. Então, tem uma, tem duas, tem 3 puxadas. Ou você consegue ver uma, você consegue ver duas, você consegue ver 3. O Brooks fala que muitas vezes após 3 puxadas, talvez seja interessante você não estar vendendo de maneira imediata. E ele manteve uma lateralidade por muitas barras aqui, tá? Teve outra possibilidade de wedge aqui, né, movimentos de 3 puxadas, que você pode ligar linhas. Né? Tem uma mínima mais baixa, tem outra mínima. Ele chega aqui numa possibilidade de wedge. Aqui ainda foi uma wedge com fundo duplo levemente mais baixo, tá? Então,
pós o edge, né, talvez não seja tão interessante você estar vendendo. Talvez você consiga até lucrar alguma coisa, né, na ponta compradora. E a questão da probabilidade, né? 75% das vezes ele reage, 25% ele rompe, né? E quando ele rompe, aí tem a premissa de duas pernas de baixo, que foi aquilo que a gente falou lá do M60, certo? Então aqui a gente tem uma lateralidade, né? A gente tem uma lateralidade clara aqui nos 5 minutos, tá? Deixa eu só apagar um pouco esses fibros aqui. Vou apagar essa linha aqui também. E também essa outra aqui. Então a gente tem aqui, pessoal, uma lateralidade, certo? A gente tem um range bem específico, a gente tem um topo, tem um fundo. E quando o mercado romper esse range, a gente tem a projeção de tudo isso daqui para baixo ou para cima, né? A princípio, né, fica a possibilidade de ser para baixo. Por quê? Porque a gente está abaixo da MM200 e pensando, né, abaixo da MM200, o mercado continua, né, dentro de uma possibilidade de tendência de baixa, tá? A gente usa a MM200 naquele pensamento de que o mercado vem trabalhando abaixo dos últimos 200 períodos. Se, né, ele conseguir, por exemplo, um gap de alta, aqui acima dessa movimentação seria um Fab 4. Por quê? Porque ele abre acima da 200 a 200 ao meio do gap e aí, né, teria a possibilidade de continuidade, tá, dessa movimentação de alta. E aí, claro, alvos para cima. Por que para cima e para baixo? O Brooks fala que quando você tem uma lateralidade de mais de 20 barras, você fica com a mesma probabilidade, 50% de rompimento de alta, 50% de rompimento de baixa, beleza? Então, a depender, né, do lado do rompimento, e ele fala que fica ligeiramente maior, né, para o lado da movimentação inicial, né, do impulso inicial, no caso aqui é o impulso de baixo, é ligeiramente maior, mas é cerca de 50% cada. Então, caso o mercado abra com gap de alta, a gente sabe que lá no gráfico diário a gente está com uma possibilidade H3. Então, se ele rompe essa máxima aqui desse dia de hoje, seria uma H3. E aqui, né, se ele abre com gap de alta, ele também abriria, né, uma possibilidade de Fab 4 de compra. Mesmo voltando a MM200, ela poderia atuar como suporte e aí o mercado ainda desempenhar uma boa movimentação de alta. Beleza? Então, para o vídeo de hoje era isso, pessoal. Valeu. Se gostou, né, curta, compartilha, se inscreva no canal. Valeu, abraço.